pessoal, eu sou o Dudu de Paulo. Eu sou o Samuel. Esse é mais um vídeo da série Alguns Minutinhos de Música. E hoje eu vou conversar com meu amigo Dudu Barreto, meu amigo Xará. Vamos lá? Ele vai falar sobre o violão. Bom dia. Queria começar agradecendo pelo convite. Dizer que eu fiquei muito honrado de poder participar do programa de vocês, que eu estou acompanhando o canal, muito legal. E parabéns por esse trabalho, muito legal. Agora, eu tenho umas perguntas para fazer para você. Quais são as partes do violão? Tem um violão aqui comigo. É muito intuitivo saber o nome das partes do violão, porque se assemelha um pouco com a anatomia do corpo humano. Então, a gente tem aqui o corpo do violão. Do corpo sai um apêndice, né? Que é o braço do instrumento. E na ponta do braço tem a mão, tá? Só essas partes aqui que não são chamadas de dedos. Isso aqui são as tarraxas e a gente aperta ou afrouxa a tensão das cordas. O violão é um instrumento de cordas, né? Então ele é mais parecido, por exemplo, com um violino do que com uma flauta, né? E a gente pode contar aqui a quantidade de cordas e vamos perceber que são 6. A gente conta de baixo para cima, como se fossem os andares de um prédio. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira corda, ó, é a mais aguda, é mais fininha. E a sexta corda é a mais grave, tá? E o som do violão sai pela boca, igual o buraco que sai o som do nosso corpo, certo? Além disso, acho que vale a pena também eu mostrar rapidamente as partes do corpo que a gente usa para tocar o violão. A gente usa as duas mãos. Uma mão a gente usa para pulsar as cordas, né? E normalmente essa é a mão direita. Então, na mão direita, a gente chama pelas letras que dão nome aos dedos. Então tem o dedão, só que dedão é apelido, igual o seu apelido é Dudu e o do Samuca é Samuca, mas os seus nomes são Eduardo e Samuel. Então o nome desse dedo aqui é polegar, certo? Então a gente vai chamar ele pela letra que começa a palavra polegar, P. Esse dedo é o que a gente usa para apontar, para indicar. Então é o dedo indicador, letra I. O dedo que está no meio da mão é o dedo médio, tá? Então letra M. E o dedo que vai o anel é o dedo anelar ou anular, letra A. O mindinho a gente praticamente não usa, tá bom? Na outra mão, que a gente usa para pressionar as cordas, apertar o braço, a gente vai usar números. Então, como você conta? 1, 2, 3, 4. O polegar da mão esquerda fica atrás do braço do violão. Você pode nos contar um pouco sobre a história do violão? Então, o violão, ele tem os antecessores, né, os instrumentos que vieram antes dele, como se fosse uma árvore genealógica, né? Você tem seus pais, os seus pais também têm os pais deles que são seus avós e assim por diante, né? É só relevante fazer duas observações. A primeira delas é que essa linha evolutiva que eu vou traçar não é necessariamente uma progressão no sentido de ter um depuramento qualitativo, é mais uma adaptação e uma permanência do que ficou. A segunda observação é que esse processo também não é linear, não é uma sucessão assim, um, depois o outro, depois entra outro. São braços independentes, então muitas vezes existe uma coexistência, né, uma sobreposição entre esses instrumentos. O primeiro instrumento que eu vou mostrar se chama alaúde. Vocês vão reparar na imagem que ele tem o formato do corpo um pouco diferente do violão, ele tem uma quantidade de cordas bem maior, tá? E esse nome, alaúde, é porque ele é um instrumento de origem árabe. Então, palavras que começam com al, al, normalmente são árabes, tipo álgebra, almanaque, alfarrábio, tá? O outro instrumento seria a vihuela. Depois a gente tem a guitarra romântica, que é essa outra já bem parecida com o violão. E por fim a gente chega no violão. O violão, tal como a gente conhece hoje, ele tem mais ou menos 150 anos. E o violão é um instrumento que tem uma tradição fortemente ligado à Espanha. Aí vocês devem estar me perguntando por que eu coloquei uma foto estranha, não é um instrumento inteiro. Por quê? Porque o violão, assim como todas as grandes mudanças na vida, eu acredito, elas partem de dentro para fora.
e com o violão não foi diferente. Vocês vão perceber que o que mudou foi a parte interna, e isso deu uma nova sonoridade para o violão, ok? Depois o violão tem seus descendentes, por assim dizer. Um deles é a guitarra elétrica, né? Que a gente começou a usar captação para amplificar o som, não é um instrumento só acústico. E uma observação interessante é que o nome violão é só no Brasil. Em todos os outros países, o instrumento chama guitarra, por isso guitarra elétrica. Por que violão? Vocês sabem que o sufixo, né, essa sílaba que termina a palavra ão, é para aumentar, né, para crescer. Igual o inho é para ficar pequenininho. Então, duduzão é um dudu grandão, né? Então, o violão é porque já existia um instrumento chamado viola no Brasil. Então, como era uma viola grande, virou o violão. Qual é a notação musical usada para o violão? 3 tipos diferentes de notação, né, de formas de grafar o som, ou a forma de executar também. Uma delas é a cifra. A cifra é muito usada para fazer harmonia, os acordes, né? Então aqui no exemplo eu trouxe Garota de Ipanema, seria assim, ó. Então a gente tem essas letras representando esses bloquinhos de notas, tá? Esses grupos de notas que são tocadas ao mesmo tempo. Beleza? É importante dizer que essas diferentes notações, ainda vou apresentar as outras duas, não tem uma que seja melhor ou pior. Tem a que é mais adequada ao contexto, igual meio de transporte. Se eu disser que eu vou fazer uma visita aí na sua casa assim que passar essa quarentena, provavelmente eu vou de carro, ou talvez se for aqui pertinho, talvez eu vá a pé ou de bicicleta, mas eu não vou pegar um avião. Agora, se eu tiver que ir lá no Japão, do outro lado do mundo, eu também não vou de carro. Então, mesma coisa. Essas notações são mais adequadas para uma coisa ou outra. Igual a gente viu, a cifra faz acorde. A próxima notação que eu vou mostrar se chama tablatura. Então, ela indica os números das casas que dividem o braço do instrumento. Eu vou tocar aqui a melodia. Repare que não é mais a harmonia, é a linha do canto do hino nacional brasileiro. Então, fica assim, ó. O problema só da tablatura é que ela não indica o ritmo, então você tem que conhecer a música, tá? Já a partitura, que é a terceira notação que eu vou usar aqui, eu consigo tocar música sem nunca ter escutado, ou seja, o ritmo também está sendo informado. Então eu consigo tocar músicas de compositores que faleceram há muito tempo, quando ainda não existia gravação, tá? É importante a gente perceber que o violão ele é notado em clave de sol. Deixa eu vir para a próxima pergunta. Existe modelo de violão próprios para criança? Existe sim. A gente tem um violão que é um pouco menor. Esse aqui, ó, se chama violão 3/4. Repara que ele é um pouquinho menor. Ele é apropriado para crianças na faixa etária entre 7 e 10 anos, mais ou menos, né? Varia um pouco de acordo com a estatura da criança. Outro violão, que é ainda menorzinho, é esse violão 1/2. Esse violão é bom para criança de 5 a 7 anos, mais ou menos. E tem mais um caso, que é o ukulele, que é um instrumento parecido com o violão, é como se fosse um primo do violão. Ele é ainda menor. Exatamente, muito bem, você observou, ele só tem 4 cordas, ó lá. E a corda dele, ó, a primeira é a mais aguda, mas a última não é a mais grave. A mais grave é a penúltima. Então ele tem essa característica diferente do violão. Além disso, todas as cordas são de nylon. Não tem nenhuma corda de aço igual ao violão. São muito parecidos, então normalmente quem sabe tocar um consegue pelo menos arranhar o outro, entendeu? Eu até vou colocar 2 vídeos para vocês assistirem. O violão eu toco com um aluno que tem 10 anos, chamado Luiz Zamboni, e o outro é o Pedro Dibe, que está tocando o ukulele. O ukulele é um instrumento que vem do Havaí. Então ele toca a música do filme Moana, que se passa lá nas ilhas do Havaí.
crianças tocam mais o ukulele do que o violão? É igual para tocar? Porque ele é menorzinho, então fica mais fácil. Além disso, como ele tem menos cordas, é mais fácil tocar porque envolve menos dedos. Então, os acordes, aquelas posições, às vezes com 2 dedinhos eu consigo fazer um acorde. No violão, normalmente eu preciso de 3 dedos ou até mesmo 4. Então, isso fica um pouco mais difícil, entendeu? O violão tem violão menor? O violão tem uma miniatura dele? Miniatura existe. Eu não tenho aqui para te mostrar, mas lá no Ateliê da Música, que é esse espaço onde eu dou aula, tem umas miniaturas desse tamanho, mas aí não é um instrumento musical, é só uma réplica, né? Uma imitação, mas não produz som, não dá para tocar, entendeu? Mas eu já vi em museu um violãozinho que dá para tocar de verdade, que era mais ou menos desse tamanho. Mas é muito difícil, né? Você toca assim, 3 notinhas, mas dá para tocar de verdade. Obrigado, Dudu Barreto. Obrigado, Dudu Barreto. Ó, gente, então eu queria agradecer mais uma vez, obrigado pelo convite, sucesso aí no canal de vocês. E se ainda der um tempinho, eu só vou deixar aqui uma imagem do espaço onde eu dou aulas. Se alguém quiser entrar em contato, se chama Ateliê da Música e fica no bairro Funcionários. Lá a gente dá aula para crianças, adultos e idosos.